Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. No meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Temos o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6/, se você quiser acessar. Eu transmito diariamente a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, inclusive com antecipação para que as comunidades católicas possam se preparar melhor, ok? E eu pesquiso antes de transmitir. Por exemplo, eu vou no site do Vaticano pesquisar os santos, acesso o site Nova Aliança, da comunidade Nova Aliança, para pesquisar sobre a liturgia e também reflexão. Às vezes eu vou na revista Ponto Arautos, né? Rede Século XXI, rs21.com.br. Então, eu faço várias pesquisas para transmitir para vocês uma coisa garantida, né? A gente tem que saber o que está transmitindo. Não pode ser de qualquer maneira. Tudo tem seus ditames, suas regras. Neste vídeo eu passo para vocês a liturgia de 25 de janeiro de 2023, quarta-feira, dia da conversão do apóstolo Paulo. Olha, eu tenho até um livro aqui que eu li sobre o apóstolo Paulo. Olha, eu recomendo para vocês, um livro muito bom. Paulo, 13º apóstolo. Deixa eu ver quem é o autor. Ernest Renan. Livro muito bom, olha, já li esse livro, gostei muito. Ele conta a história de Paulo, suas viagens. Ernest Renan. Eu não sei dizer muito sobre ele, mas ele fez uma pesquisa e escreveu sobre o apóstolo Paulo. Tá bom? Só estou mostrando para vocês que eu li esse livro e é importante a gente saber um pouco mais sobre a história do maior missionário do cristianismo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. A antífona da entrada: sei em quem acreditei, estou certo de que o justo juiz conservará a minha fé até o dia de sua vinda. Essa antífona da entrada foi retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e o capítulo 4, versículo 8. Oração do dia agora. Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje a sua conversão, caminhar para vós, seguindo seus exemplos, e ser no mundo testemunhas do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos do 3º ao 16. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? O Senhor respondeu, levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarei tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão de meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto a todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse, Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse, o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora, o que está esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, o Salmo 117, versículos 1 e 2. Refrão retirado de Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Repitamos! Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, todos os povos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho, pois comprovado é o seu amor para convosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Repitamos! Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Aclamação ao Santo Evangelho agora, com um trecho de João 15, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Assim disse o Senhor, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à meditação, à reflexão, à interpretação do texto. Vejamos aqui a liturgia comentada do Antônio Carlos Santini, liderança
da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Pregai o Evangelho é o título do comentário. Marcos 16, versículos do 15 ao 18. Estamos diante de um imperativo do Cristo ressuscitado: ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a todos. Ninguém está dispensado desta missão, ninguém está excluído desta boa nova de salvação oferecida a todos os homens e mulheres. O campo de ação é o planeta. Sim, eu sei que há muitas vozes afirmando que passou o tempo das missões. Uma falsa etnografia pluralista garante que é preciso respeitar os outros povos e deixá-los ali onde estão sem mexer na sua cultura. Curiosamente, essas mesmas vozes defendem o direito do pobre à escola. Acham bom que os indígenas utilizem o antibiótico dos brancos. Acham justo que a internet dos brancos esteja ao alcance dos melanésios. Tudo pode, até Coca-Cola. A única coisa proibida, pois seria um genocídio cultural, é anunciar Jesus a uma tribo que continua escrava dos feiticeiros e suas bruxarias, dominada por terrores ancestrais. Aí não! Ainda bem que existe alguém que pensa como eu, o saudoso Papa João Paulo II. Também para ele o mandato missionário de Jesus à Igreja, este ide e evangelizai, que São Marcos nos repete em sua festa litúrgica, continua válido. Por isso mesmo, o Papa escreveu a encíclica Redemptoris Missio, sobre a validade permanente do mandato missionário. E o que diz o Papa, nosso hoje São João Paulo II? A missão de Cristo Redentor, confiada à Igreja, está ainda bem longe de seu pleno cumprimento. No termo do segundo milênio, após a sua vinda, uma visão de conjunto da humanidade mostra que tal missão ainda está no começo e que devemos empenhar-nos com todas as forças no seu serviço. É o Espírito que impele a anunciar as grandes obras de Deus. Vejamos o que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois que me foi imposta esta obrigação. Ai de mim, se não evangelizar. São Marcos, ou João Marcos, que celebramos na liturgia, foi companheiro de São Paulo em uma viagem apostólica. Mais tarde, já em Roma, taquigrafou as pregações de São Pedro, tendo aí uma das principais fontes de seu evangelho, redigido antes do ano 70 da era cristã, como autêntica obra de testemunhas oculares do Senhor Jesus. É hora de uma reflexão pessoal. Tenho anunciado o Evangelho? Com minhas palavras e com minha vida? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Cantarei eternamente as bondades do Senhor. Salmo 89. Vamos agora, então, à biografia dos santos do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Dia 25 de janeiro é dia da conversão do apóstolo São Paulo. A igreja celebra em 25 de janeiro a conversão de São Paulo no caminho de Damasco, uma das manifestações mais poderosas da graça divina, que transformou Saulo, o feroz perseguidor dos cristãos, em apóstolo dos gentios, apóstolo do mundo pagão, o mundo que não era judeu. O acontecimento é narrado nos Atos dos Apóstolos. Vejamos o que diz Paulo apóstolo.
quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada. De acordo com o que está escrito, por sua causa somos mortos todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para abate. Mas em todas estas coisas nos esforçamos pela graça daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os poderes, nem coisas presentes, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Carta de São Paulo, capítulo 8, versículos de 35 a 39. O Senhor é paciente, a sua graça se manifesta de muitas maneiras e em muitos lugares. Ele esperou Saulo no caminho de Damasco para mudar seu coração e torná-lo santo e um de seus apóstolos mais fiéis. Abraçou-o com sua luz e sua voz, enquanto ele galopava rumo à cidade onde se refugiavam muitos cristãos, que o sumo sacerdote havia autorizado a expulsar. Fariseu de nascimento e defensor da ortodoxia, Saulo era judeu pertencente à seita dos fariseus, a mais rigorosa. Por isso, ele, que se formou na escola de Gamaliel, queria ver a observância da lei mosaica a todo rigor. Era muito natural transformar a mais fiel observância da lei mosaica na mais terrível perseguição dos primeiros cristãos. Depois de expulsá-los de Jerusalém, decidiu expulsá-los até de Damasco, onde haviam se escondido. O Senhor o esperava bem ali. Encontro com Jesus. Ao cair do cavalo, Saulo teve medo daquela força misteriosa e perguntou: quem é você? E ouviu: aquele Jesus que você persegue. E perguntou ainda: Senhor, o que quer que eu faça? E lhe respondeu de novo: vá a Damasco e lá lhe mostrarei a minha vontade. Assim, cego e mudo, mas com o espírito renovado, chegou a Damasco, onde ficou 3 dias em jejum e oração constante, até a chegada do sacerdote Ananias, outro santo que a igreja também celebra hoje, que o batizou no amor de Cristo e lhe deu novamente não apenas a visão dos olhos, mas também a do coração. Evangelização no caminho. Paulo começou a sua pregação precisamente em Damasco, para depois continuar em Jerusalém. Ali encontrou-se com Pedro e com os outros apóstolos. No início, os apóstolos estavam desconfiados, mas depois o acolheram entre eles e lhe falaram longamente sobre Jesus. Em seguida, Paulo voltou para Tarso, sua cidade natal, onde continuou sua obra de evangelização, defrontando-se também sempre com a perplexidade de muitos judeus e cristãos pela sua mudança de vida. Por fim, Paulo deixou Tarso e se deslocou para Antioquia, onde manteve contato com a comunidade local. Ele foi o primeiro e verdadeiro missionário da história que sentiu a necessidade de levar a palavra a todos os povos. Desde então, ninguém pôde separá-lo do amor de Cristo. Belíssima história de São Paulo, né? Nós somos cristãos graças a ele. Ele foi designado por Cristo para levar a mensagem da Boa Nova ao mundo gentio, ao mundo pagão, ao mundo que não era judeu. Outro santo, Santo Ananias, no dia 25 de janeiro, Santo Ananias batizou o apóstolo São Paulo em Damasco. Judeu de Damasco, convertido ao cristianismo, o Senhor o exortou em uma visão a ir ter com Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, que havia ficado cego após uma aparição de Jesus. Ananias obedeceu,
foi e impôs as mãos sobre ele. Assim, Saulo recuperou a visão e pediu para ser batizado. São Paulo e Santo Ananias, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você suplica. Se for para o seu bem, ele providenciará. Conforme diz o professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então fique atento. Se você ainda não foi atendido, talvez porque não seja melhor para você. Ou então, espere o tempo de Deus. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, para o português, eu clamo: Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Ou Maranata, como pronunciam os evangélicos ou protestantes. O significado é o mesmo: vem, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final. Gente, irmãos e irmãs, o juízo final é para selar definitivamente a nossa vida eterna. É nós que nos reconciliamos com Deus aqui na terra. Nós que compreendemos que nessa passagem peregrina nada somos neste corpo físico. Um corpo que um dia, ao ser enterrado, se transformará em vermes em pouco tempo e depois em terra. Então o que vale é a alma, o espírito. E este vai para Deus. Se nós assim nos apoderarmos da graça que Ele nos dá. Ele morreu na cruz por nós, Cordeiro de Deus, imolado para nos salvar de uma vez por todas. É só nós deixarmos nossa prepotência, nossa arrogância, nossa autossuficiência e reconhecermos a nossa situação de perecíveis. Nós temos prazo de validade nesse corpo físico. Aí sim, nós iremos para o novo Éden, para a vida eterna, ao lado de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o apóstolo São Paulo, que comemoramos no dia 25 a sua conversão, já disse: o sofrimento de agora, neste mundo que estamos aqui, sofrimento, nem se compara à glória futura que será revelada em nós, que formos para junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. É algo inefável, inenarrável. Às vezes a pessoa fica pensando, como será? Nós não temos ideia. Algumas pessoas já tiveram uma experiência mística o próprio São Paulo teve uma experiência de ir ao terceiro céu. Então ele experimentou esse momento de estar junto de Deus, lá, nessa situação, nesse local, não sei nem como dizer, nesse estado. São Paulo foi lá, no terceiro céu. Ele fala que não tem como narrar, e nem lhe foi permitido também falar sobre tudo o que viu lá. Eu tive uma experiência parecida, bem pequenininha em relação a São Paulo, mas eu tive uma experiência parecida. É wonderful, maravilhoso. Shalom Adonai, perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.